Vamos conversar hoje sobre um assunto importantíssimo: hemorragia pós-parto. A primeira causa materna no mundo de morte materna. A primeira causa de mortalidade materna no mundo, tá? A segunda no Brasil. No Brasil, a primeira ainda é as desordens hipertensivas, tá? Nós vamos conversar sobre criar uma estratégia. Toda maternidade, ela tem a obrigação, melhor dizendo, o dever, de ter um protocolo para pacientes com hemorragia pós-parto. Esse nosso bate-papo, essa nossa conversa de hoje, é baseado a reposição sanguínea, assim como os fatores relacionados à coagulação, é baseado em protocolo criado para pacientes vítimas de trauma. A gente trabalha dessa maneira. Essa frase do livro do Williams, mostrando que a obstetrícia é um negócio que sangra, né? Nós temos de atentar para a importância dessa aula. Lembrar que quase 60% das mortes por hemorragia pós-parto podem ser prevenidas. E a grande maioria, 88%, ocorre nas primeiras 4 horas depois do sangramento. Se a análise dessas mães que tiveram óbitos, a análise mostrou uma assistência ao parto ruim, tá? Doses reduzidas de fluidos ou medicamentos, intervenções retardadas, faz muito pouco e muito tarde, tá? Por isso que nós temos uma quantidade de mortes maternas nesse período. A principal causa de morte materna direta, né? Hemorragia pós-parto. Ela pega 25% da mortalidade materna, 25%. E a atonia uterina é o principal diagnóstico, né? Responde por 60% dos casos relacionados a essa condição, tá? É interessante, eu assisti uma aula da Febrasco sobre mortalidade materna, como criar um protocolo para isso. Essa aula eu estou até enviando para vocês, que tinha essa frase que diz: quando você achar que a mulher, após o parto, está sangrando, pode ter certeza que ela está sangrando e é muito, tá? A perda de sangue, ela, para ser qualificada, para ela ser quantificada, não é fácil. A estimativa visual deve ser treinada pela equipe, né? E esse sangramento vai depender da altura da paciente, do peso, da anemia, de doenças pré-existentes, da velocidade do fluxo, tá? Por exemplo, aquela cuba de rim, equivale ela cheia a uma perda de 500 ml de sangue, tá? Então, o quarto período do parto, nós temos de examinar a puérpera, avaliar o globo de segurança de Pinar, avaliar o seu sangramento transvaginal, quando deixa de ser fisiológico para ser patológico. E a definição de hemorragia pós-parto da Organização Mundial de Saúde, ela é aceita com uma perda acima de 500 ml num parto vaginal
ou 1.000 ml em cesárea. Esse sangue pelo trato genital inferior após o parto. A perda superior a 2.500 ml é considerada uma hemorragia pós-parto maciça, ou seja, aproximadamente 30% da volemia total da mulher, tá? É muito importante nós entendermos a fisiologia do aumento do volume sanguíneo na grávida, tá? Ocorre um aumento de aproximadamente 45% do volume, em torno de 1.200 a 1.600 ml. Nas pacientes com hemorragia pós-parto, temos queda de volume sistólico e aumento da frequência cardíaca. A PA e o débito cardíaco na hemorragia pós-parto praticamente se mantém estável no início da hemorragia, depois você tem alterações. Esse ganho, a mulher pode chegar ao máximo de volume entre 4.700 a 5.200, por volta de 32 semanas, de gravidez. Na maioria dos casos, e isso é que a gente tem de dar importância, na maioria dos casos é preciso uma perda de aproximadamente 1.500 ml para que ocorra alterações nos sinais vitais. A PA sistólica tem ligeira queda após perda de 1.000 ml. Entre 1.000 a 1.500 ml ela tem uma perda bem pequena. Em outras palavras, você vai encontrar uma mulher com estado geral, na fase inicial do sangramento, ela muito bem. Então, essa hipervolemia induzida pela gravidez, ela protege a mãe contra a hemorragia na fase inicial. Ela reduz os efeitos do retorno venoso, atende à demanda do útero aumentado e resulta em um aumento de plasma e dos eritrócitos. Aí, porque há uma necessidade, na grande maioria das vezes, de se repor, de se fazer ferro para essas pacientes, principalmente na segunda metade da gestação. Aqui é um gráfico mostrando que a partir de 32 semanas, entre 40% a 50% ocorre o aumento da volemia. Tá? A taxa de óbitos é 4,2 por 1.000 partos. Goffman e colaboradores está mostrando que no mundo está aumentando a incidência das hemorragias pós-parto. Ela tem um grande potencial de complicação para a mãe e a principal causa de morbidade materna e mortalidade no mundo. Quais são os fatores de risco da hemorragia pós-parto? O pré-parto, nós temos a pré-eclâmpsia, nuliparidade, gestação múltipla, pós-parto anterior com hemorragia, parto com cesárea anterior. Durante o parto, o terceiro período prolongado, maior que 30 minutos, a placenta não saiu ainda. Episiotomia, laceração cervical, vaginal, perineal, parto assistido, principalmente com fósfite, trabalho de parto prolongado. É importante que eu relate que a maioria das mulheres com hemorragia pós-parto, elas não têm fator de risco e a morte delas ocorre entre 2 a 5 horas do início do sangramento. Uma outra observação, que é muito comum, você está fazendo o pré-natal com a paciente, e a paciente detecta que ela tem um mioma, e ela lhe pede para você retirar esses miomas, tá? Durante o parto cesárea. Então, é importante que se diga, evite exeres de mioma na cesárea, pois a grande maioria desses miomas diminuem de tamanho, regridem. E no pós-parto, acontece essa regressão. E quando você retira, você leva um aumento da incidência da hemorragia pós-parto nessas pacientes. Prevenção da hemorragia pós-parto
é uma coisa que a gente tem de dar uma relevância. Primeira coisa, tratar a anemia durante o pré-natal. Um paciente com 38, 37 semanas com anemia, uma hemoglobina baixa, poxa, por que você não tratou isso antes? Evitar rotina de episiotomia, né? A gente sabe que ocorre o maior sangramento. Fazer a manobra ativa no terceiro período do parto. Eu tenho um slide específico sobre isso. E reexaminar a paciente após o parto. Coloca a mão em cima do útero da mulher. Coloca a mão em cima do útero. Sente o globo de segurança de pinar. Sente o útero endurecido. Isso é uma segurança para a gente. E o uso de ocitocina no terceiro período do parto pode ser EV ou intramuscular. O uso dessa medicação, da ocitocina, reduz entre 40% a 60% a incidência de atonia uterina. A Organização Mundial de Saúde orienta o uso de refrigeração para a ocitocina. Ou, se você não tem condição de fazer a refrigeração, você tem de usar a carbetocina, que é similar à ocitocina, só que não precisa de refrigeração. Só tem um problema, é bem mais cara do que a ocitocina. Bem mais cara. Às vezes a gente está induzindo um trabalho de parto, a paciente não está respondendo àquela ocitocina. Normalmente é porque ela não estava sendo bem refrigerada. Então, o que a gente tem de fazer é tentar detectar quais são as pacientes que têm risco. Eu já vi que a grande maioria que tem hemorragia pós-parto, elas não têm fator de risco. E vi também, há poucos momentos, mostrando a vocês que tem a hipervolemia, que a paciente sangra e fica com sinais vitais normais. Então, diagnóstico e estimativa da perda volêmica através do índice de choque. O índice de choque nada mais é que a relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Tá? A gente vê que um índice de choque maior ou igual a 0,9 sugere você é aconselhado a fazer uma transfusão sanguínea. O índice de choque é um marcador de estabilidade hemodinâmica mais precoce do que os sinais vitais. Era isso que a gente estava atrás. Considerado isoladamente. Simples, rápido, barato, e seu valor tende a aumentar com a gravidade da hemorragia. A frequência cardíaca chegando próxima da sistólica denota uma hemorragia grave. O índice de choque igual a 0,8 é uma perda aproximada de 500 ml. Maior ou igual a 1 é aproximadamente 1000 ml. Um índice de choque maior que 1,4, provavelmente essa paciente deve ser levada para a UTI e vai fazer uma transfusão maciça, porque ela está com uma grande descompensação cardíaca. Não esqueçam, índice de choque, relação da frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica. A conduta no terceiro período do parto é a conduta ativa. Eu não vou nem falar da expectante. Você faz, na saída do ombro anterior, 2 ampolas de ocitocina no músculo, 10 unidades intramuscular. Clampeia o cordão precocemente e controla a tração do cordão com uma expressão na região suprapúbica para que ocorra o delivramento. A ocitocina, ela tem de ser guardada refrigerada. É o grande problema nosso. Nós não fazemos isso. É uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Aí a manobra de Brand, na conduta ativa no terceiro período do parto. Sabemos e não custa reafirmar que a atonia uterina é responsável por quase
80% das hemorragias pós-parto. Então, vamos falar um pouquinho sobre a atonia uterina. A gente vai falar sobre os 4 T's, tá? Os 4 T's. Vou discutir sobre cada um. É um mnemônico que eu vou me referir a ele um pouco mais à frente. Mas, inicialmente, o tônus é um dos T's, que é a atonia uterina. O que é que se deve fazer? Paciente sangrando, a primeira coisa que se deve fazer agora, massagear o útero. As medicações que se usam é a ocitocina, a primeira opção. A segunda, metilergometrina. Você faz uma ampola, 0,2 IM. Não fazer nas pacientes que têm hipertensão. E a terceira opção é o misoprostol. Lembrando, se fizer ocitocina, você tem de fazer a dose de manutenção também. Pode ser associado e deve ser associado o ácido tranexâmico. 1 grama EV lento, aproximadamente deixa correr em 10 minutos. Todo o uso dessas medicações tem de ser feito em bomba de infusão. Se você não tiver uma resposta adequada para a atonia uterina, você pode usar um balão de tamponamento intraútero, tá? Na falha dos uterotônicos. Ou utilizar o traje anti-choque não pneumático, é uma outra opção. E a opção, outra ainda, que você pode ter é uma laparotomia para fazer suturas compressivas, ligaduras vasculares e até mesmo uma cirurgia de retirada do útero, uma histerectomia. A ocitocina é a droga de primeira escolha na atonia uterina, tá? É a droga de primeira escolha. Deve ser usada com o ácido tranexâmico, 1 grama em 10 minutos, e está indicada em todos os casos de hemorragia pós-parto, independente da causa. Aqui é o traje anti-choque, tá? Ele tem uma contraindicação nos fetos viáveis, né? É contraindicado ser usado em doenças cardíacas graves, hipertensão pulmonar, edema agudo de pulmão, tá? O tempo que se fica com ele é entre 6 a 8 horas e ele é o ideal para transporte para um hospital terciário das pacientes com hemorragia grave. Ele é de baixo custo, o treinamento é bem simples, tá? Pode permitir até tratamento, um tempo extra para o tratamento, você pode transferir o paciente ou utiliza, se a paciente está chocada, você utiliza o traje para tentar melhorar, para levá-la para o centro cirúrgico, pode facilitar a obtenção de acesso venoso, facilita a reversão do choque, reduz a necessidade de transfusão, permite procedimentos obstétricos necessários no manejo da hemorragia. Esse traje, o que é que ele faz? Ele causa um redirecionamento do sangue para as regiões nobres, diminuindo o sangramento, por reduzir o aporte de sangue para o sítio da lesão. Ele é usado para dar condição de transferência, aguardar a transfusão ou a cirurgia. Nós temos na Santa Casa esse traje. A hemorragia pós-parto, você pode fazer essa compressão quando ela é vultosa, uma compressão bimanual, enquanto vai ter outras condutas, mostrando aqui a ocitocina é a droga de escolha, a segunda opção é a metilergonovina, a terceira é o misoprostol, e a gente sabe que devemos associar a qualquer uma delas o ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas da hemorragia pós-parto. A prescrição é aproximadamente, eu normalmente uso 20 unidades. Eu não faço EV com bomba de infusão e o gotejamento a gente vai na dependência da hemorragia. Não tem contraindicação, pode provocar hipotensão quando dado em embolo, EV,
e intoxicação aquosa com o seu uso prolongado. Importante esse trabalho, é um trabalho recente, em que ele utiliza, ele compara a carbetocina, que é termoestável, com a ocitocina na prevenção da hemorragia vaginal, da hemorragia pós-parto vaginal, tá? Então, eles pegaram, é um trabalho de 2018, eles pegaram quase 30 mil mulheres após o parto normal, faz 10 unidades de ocitocina, né, no pós-parto imediato, ou faz 100 mg de carbetocina. Aí e foi feita a avaliação de uma perda de sangue maior que 500 ml. E mostrou, né, que a droga, a carbetocina, ela não é inferior à ocitocina. Esse estudo foi um estudo randomizado, duplo cego, realizado em 10 países. Tá? A ocitocina, ela depende da temperatura. Já a carbetocina é termoestável. É o ideal para a nossa região. Entretanto, o único problema é que ela é bem cara. Falei aqui para vocês que deve ser associado às hemorragias pós-parto o ácido tranexâmico. Tá? E aqui eu quero mostrar também esse trabalho em que você utiliza essa droga para tratamento primário da hemorragia pós-parto. Tá? Você utiliza 1 grama EV, você pode ser feita a ocitocina, logo depois da ocitocina você pode fazer, principalmente nos casos de trauma. São 4 ampolas de 5 ml, cada ml tem 50 mg, né, que equivale cada ampola a 250 mg. Você administra EV, 1 ml por minuto, pode repetir 30 minutos se o sangramento continuar. Pode usar com a ocitocina ou com o misoprostol, tá? Você também pode usar. É recomendado para o tratamento da hemorragia pós-parto se a ocitocina falharem ou em combinação com ela, tá? Ou se o sangramento for ocasionado por trauma. Isso dizeres da Organização Mundial de Saúde. Na revisão da Cochrane, com 21 mulheres, ele reduz a hiperfibrinólise e impede a inativação das plaquetas. Ele impede a fibrinólise, que nada mais é do que a destruição do produto da coagulação, que é o coágulo, né? A dose padrão é 1 grama, como eu já tinha referido para vocês. A outra droga para ser usada é que eu, quando pego casos de hemorragia pós-parto, eu entro com a ocitocina e logo depois eu já faço o misoprostol via retal. O misoprostol via retal são 4 comprimidos de 200 microgramas que você coloca no reto, tá? E o efeito dele é aproximadamente 30 minutos depois. Se com todas essas medidas que nós acabamos de comentar, mesmo assim você não conseguir sustar o sangramento, a gente pode entrar com as compressas, que são muito pouco usadas hoje. A gente entra com balão intraútero, que pode ser camisinha, pode ser sonda de Foley, tá? Ou esse de Blackmore. Aqui é mostrando um balão. Ele é importante no tratamento quando falha o medicamentoso na atonia uterina e pode reduzir em até 60% a necessidade de cirurgia.
você colocar, é bem simples colocar esses balões dentro do útero. O balão não deu certo, então a gente vai para uma ligadura da artéria hipogástrica ou uterina. Eu nem coloco mais, né, na minha aula passada tinha a hipogástrica, eu nem coloco mais. A ligadura de preferência é para ser feita na artéria uterina, tá? Aqui é mostrando ela, onde é o local que você vai fazer. Uma outra opção, não ligar o vaso, é a sutura de Belinche, que consiste na compressão uterina por meio dessa sutura, que preserva o potencial reprodutivo, o útero fica também lá, o útero não sai, você não faz a esterectomia, usada em atonia refratária a outros tratamentos. Deve, claro, não usar no acretismo placentário. Aí é mostrando como é que é feita a sutura, não tem dificuldade, é uma coisa simples. Aí é mostrando o útero depois da sutura. Bom, lembre-se dos 4T. Vi o tônus, agora estou indo para o trauma, o segundo T. O trauma pode ocorrer nas suturas das lacerações, tá? Nos hematomas, numa ruptura uterina, numa inversão uterina. Nós devemos sempre examinar o canal do parto, avaliar se tem lacerações do trajeto, laceração no colo, principalmente quando você faz um fósfite, no terço superior da vagina, atentar também que a paciente que foi submetida à cesárea, ela pode aumentar o risco de laceração no trajeto do parto. A tração do cordão por profissional não treinado pode levar a uma inversão uterina no terceiro período do parto. Então, é muito importante que se faça uma avaliação do canal do parto. Revisão do colo uterino é obrigatória no fósfite. Obrigatória no fósfite e na paciente que está com hemorragia. Avalie a cavidade. Às vezes, necessidade até de uma exploração cirúrgica, né? Na ruptura uterina, você tem de agir. Ou retira, ou a esterectomia, ou faz a sutura, dependendo do que você vai encontrar. Na inversão uterina, a gente suspeita porque ocorre uma desproporção da perda sanguínea com o choque que a paciente se encontra. Parece que é uma nova placenta que está saindo, tá? É raro, mas a gente deve reconhecer rapidamente e colocar o útero no local dele. Então, como é que eu faço isso? Começa pegando aí o útero com a mão, você vai impulsionando ele para o seu local, tá? Aqui você encontra uma laceração, ruptura ou ruptura, essas duas palavras estão corretas. Os sinais de choque não compatível com a perda, tá? Associar a cirurgia prévia uterina. Paciente com cesárea anterior, né? Paciente cesárea anterior teve parto normal, depois da placenta delivrar, faça uma avaliação da cavidade uterina, principalmente do segmento. Nesse caso, provavelmente vai ser necessário retirar a peça, retirar o útero, fazer a esterectomia. O outro T é o tecido. Lembra que eu já falei do trauma, do tônus e agora estou falando do tecido, tá? 3% dos partos não ocorre delivramento após 30 minutos. A extração manual da placenta, se você não encontra um plano de clivagem entre a placenta e a parede uterina, a gente tem de pensar em acretismo placentário. O ideal é você parar, não mexa nessa placenta.
devido ao risco de uma hemorragia pós-parto incontrolável, tá? Se você, no pré-natal, conseguiu dar o diagnóstico, né, o ultrassom e a ressonância faz esse diagnóstico do acretismo placentário, o ideal é você programar esse parto e realizar o embolia da uterina. Realizar um procedimento para fazer embolia das artérias uterinas durante o parto. Então, a dequitação prolongada, depois de 30 a 45 minutos, você tem sangramento. Às vezes fica restos, às vezes é um acretismo placentário. Então você tem de tirar essa placenta e às vezes a necessidade é da histerectomia, porque o acesso para você fazer a embolia não é tão simples. Você precisaria ter uma equipe de radiologista de plantão e realmente é muito difícil. A curetagem dessas pacientes tem de ser realizadas com muito cuidado e, de preferência, faça a curetagem quando o útero estiver bem contraído. Eu só faço curetagem nessas pacientes quando eu coloco 800 microgramas no reto dessas pacientes e depois de 30 minutos eu entro para o procedimento cirúrgico, porque o útero é muito amolecido e com grande facilidade você atravessa com a cureta. E são curetas grandes que você tem de usar. Aqui é mostrando uma placenta com uma decídua normal, mostrando que a placenta acreta atinge a camada basal da decídua, tá? A camada basal da decídua, não tem plano de clivagem, a increta atinge o miométrio, o músculo, e a percreta atinge a serosa, ela ultrapassa a cavidade uterina, tá? Nesses casos, provavelmente é uma histerectomia, principalmente a percreta. E o quarto T, né, que é a trombina. Coagulopatias, a incidência é bem pequena, gira em torno de 1% de todas as hemorragias. A mais frequente, já falei, vou repetir, é a atonia uterina. Então, nas pacientes com coagulopatia, você tem de ter a história prévia da sua deficiência, do seu problema, uma doença de von Willebrand, uso de anticoagulantes, sangramento excessivo intraoperatório por uma coagulação intravascular disseminada, plaquetas baixas, fibrinogênio lá embaixo, hipofibrinogênemia, tá? Os tratamentos específicos é você realizar o uso de concentrado de hemácia, utilizar o plasma fresco congelado, plaquetas, o crio precipitado por fibrinogênio, né? Fator 7 ativado, entre outros. O tratamento coadjuvante você pode utilizar, né? Você pode utilizar o traje, aquele traje que faz com que melhore o nível de oxigenação para a paciente para as áreas nobres. A coagulopatia nas pacientes com hemorragia pós-parto é usualmente um caso grave. A gestante tende a fazer um quadro de baixo fibrinogênio precocemente. Deve manter o nível de fibrinogênio acima de 200 mg por decilitro. Tá? Interessante que nas pacientes que estão com hemorragia pós-parto, muito importante nós solicitarmos exames. Nós vamos ter várias condutas para essa paciente, tá? E uma das condutas é o teste de Weiner. Esse teste é um teste simples
que ele avalia o nível de fibrinogênio. É um teste de observação do coágulo. Caso o coágulo seja consistente, nós teremos fibrinogênio em torno de 150 miligramas por decilitro. E se o coágulo não for consistente, você terá uma dosagem de fibrinogênio baixa e, em outras palavras, uma falência hemostática. Então, claro que nós vamos solicitar o coagulograma, a dosagem de fibrinogênio, mas a avaliação rápida da coagulação materna a gente faz logo quando você colhe os exames. Você faz a colheita do exame, pega um pouquinho, coloque num vidro, num tubo de ensaio e aguarda. Você aguarda 10 minutos, 15 minutos, tá? Se ele tiver com um coágulo bem feito, o nível de fibrinogênio está adequado. Uma coisa tão simples, né? Para ser feito e que às vezes a gente não faz. Aqui é mostrando as coagulopatias pré-existentes, eu já falei quase todas no slide anterior. E aqui é como é que eu vou fazer o manejo com essa paciente. Essa paciente está sangrando. Está sangrando com um nível de sangramento de 500, 1000 ml. Entre 500, 1000 ou mais de 1000. Primeira coisa que eu faço é avaliar se as vias aéreas estão livres. Ou fazer oxigênio em máscara em torno de 10 litros por minuto. Posicioná-la em decúbito dorsal, mantê-la aquecida, 2 acessos venosos calibrosos, importantíssimo. Se está sangrando muito, fazer uma compressão bimanual, uterina. Explorar o canal de parto e a cavidade uterina. Nesse procedimento, você já diz o diagnóstico. Nós temos 4 opções. Foi por trauma, foi por atonia, foi por uma coagulopatia, foi por uma retenção de tecidos, deixei restos no parto. Então, nessa avaliação do canal do parto e da cavidade uterina. E vamos solicitar os exames. E é nessa hora que eu solicito os exames que eu já avalio como é que está o fibrinogênio. Eu solicito normalmente a hemoglobina, as plaquetas, um coagulograma e a dosagem do fibrinogênio. Passo uma sonda, eu quero uma diurese maior que 30 ml por hora, avalio a tipagem sanguínea, já estou fazendo a ocitocina, já estou fazendo o ácido tranexâmico, já fiz o misoprostol retal, os 800 microgramas. Importante é o manejo de fluidos, a infusão máxima de cristalóides a ser feito. O soro fisiológico ou ringolactato, ele tem de ser aquecido e normalmente a gente faz entre 500 a 1500 ml. Tá? Normalmente eles têm uma resposta adequada. Importante saber sobre os hemocomponentes na hemorragia pós-parto. O concentrado de hemácia, um concentrado aumenta 3% o hematócrito e aproximadamente 1 grama a hemoglobina. O plasma fresco congelado aumenta entre 400 a 900 miligramas de fibrinogênio por unidade do plasma. As plaquetas, o concentrado de plaqueta, aumenta de 5 mil a 10 mil por cada concentrado. E o fibrinogênio, o concentrado de fibrinogênio, que é o que tem maior quantidade.
concentrado de fibrinogênio contém a maior concentração de fibrinogênio do que o que está encontrado no plasma fresco e no crio precipitado, tá? Nós temos de manter a hemoglobina acima de 8, a hemoglobina acima de 8 que aumenta, né, 1 grama e 3% no hematócrito. O plasma fresco ele contém todos os fatores plasmáticos da coagulação. A dose terapêutica é de 10 a 20 mg por quilo. Tá? As plaquetas o ideal é ficar acima de 50 mil. Tá? E o nível sérico de fibrinogênio tiver abaixo de 2 gramas, ou 200 mg por decilitro, ele é um fator preditivo para a hemorragia muito forte, em torno de 100%, se ele estiver abaixo de 200 mg. Então, a reposição de fibrinogênio é muito importante. As nossas metas transfusionais, eu já falei alguma coisa, mas é bom a gente repetir. A hemoglobina, eu quero que ela esteja acima de 8, o hematócrito entre 21 e 24, as plaquetas acima de 50 mil, tá? O fibrinogênio acima de 200 mg por decilitro. Revisando, não custa nós falarmos um pouquinho mais. Deixa eu só carregar aqui, porque o meu computador está descarregando. Pronto. Então, revisando. Um concentrado de hemácia aumenta 3% no hematócrito e 1 grama na hemoglobina. O plasma fresco congelado aumenta 400 a 900 miligramas de fibrinogênio. Aumenta também fator 8, fator 5 e antitrobina 3. As plaquetas aumentam de 5 a 10 mil por mililitro quadrado. Quando levar em consideração as metas para fazer os concentrados. E a proporção que a gente faz é 1:1, ou seja, normalmente eu faço, dependendo do sangramento. Supor, sangrou 1000 ml aproximadamente, 1000 e um pouquinho, eu faço 2 concentrados de hemácia, 2 concentrados de plasma fresco e 2 concentrados de plaqueta. Claro, a plaqueta e o plasma fresco na dependência da dosagem do fibrinogênio e a plaqueta do número de plaquetas, né? É claro que a infusão de soro voltar a relatar entre 1.500 a 2.000 e que esse soro tem de ser aquecido. Bom, importante agora nós fazermos aqui uma revisão, tá? Estou com uma hemorragia puerperal, né? A hora de ouro, essa hora de ouro é importante que tente resolver, diagnosticar e tratar a hemorragia dentro de um período de 1 hora. Então, a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda. Socorro. Né? Eu tenho de ter uma equipe, claro, treinada, que já foi treinada para isso, tá? Chamar a equipe, chama anestesista, chama enfermeiro, técnico de enfermagem e um obstetra. Coletar os exames, um hemograma, a prova cruzada, um coagulograma, a dosagem de fibrinogênios, tá? Normalmente a gasometria é só nos casos mais graves. Determinar a causa da hemorragia. É os 4T. O tônus, o tecido, o trajeto ou a trombina, tá? O trajeto a gente também, alguns outros colocam como trauma, tá? E aqui, falando sobre cada um deles, o que fazer, que nós já discutimos, tá?
já discutimos cada um deles. Tá? É importante a reavaliação inicial do tratamento. Você faz a droga e avalia o resultado. Se não deu o resultado satisfatório, você já pode entrar com outra medicação. Tá? Normalmente, eu já relatei que devemos associar na terapêutica da atonia o ácido tranexâmico com 1 grama EV lento e mostrar que o índice de pulso maior ou igual a 0,9 tem de ser feito transfusão. Bem, eu tenho agora um caso clínico que a gente gostaria de discutir com vocês. Você agora está no comando, colega. Vamos lá. Uma mulher de 20 anos, primeiro filho, dá entrada na maternidade com sinais e sintomas de trabalho de parto, de uma gravidez de 39 semanas e 5 dias. O pré-natal transcorreu sem anormalidades, seguindo o calendário vacinal. Ao exame, nós temos um batimento cardiofetal normal, uma pressão também normal, uma frequência cardíaca de 72, uma dilatação de 8 centímetros, colo fino, um occipito esquerda anterior, mais cabeça insinuada, bolsa íntegra e um bom padrão contrátil. Ela evoluiu para a parte normal no período de 1 hora, nascendo um feto vivo, pesando 3,5 kg, com APH no primeiro e quinto minuto 8,9. Não foi feito epísio, o delivramento ocorreu dentro da normalidade, 20 minutos depois, a placenta saiu completa, foi feito a conduta ativa no terceiro período do parto, ou seja, foi usado a ocitocina 10 unidades na saída do ombro anterior do feto intramuscular e correu tudo bem. 2 horas depois do parto, você, caro colega, foi chamado para avaliar a paciente, que apresentou o seguinte quadro. Estimativa visual da perda volêmica. Quando você chegou, ela estava desse jeito. Quantificar a perda de sangue não é fácil. Essa foto mostra uma cama com uma poça sobre um lençol. Aproximadamente 1000 ml aí a perda. Tá? Você olhou e você, sabiamente, vai me pedir mais dados. Então, o paciente estava bem, você chegou para ela estava ótima, orientada, estava amamentando. Uma pressão de 100/60. Uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto. O útero acima da cicatriz umbilical, mas ele estava amolecido, não tinha um globo de segurança de pinar. Tá? E aí? O que fazer? Qual a sua conduta? Eu acho que a primeira coisa, você se lembra do slide lá que diz pedir ajuda. Fazer umas condutas imediatas. Vamos tentar nos lembrar. Olha, a paciente teve um sangramento e ela está normotensa. Mas te lembra do aumento da volemia a partir de 32 semanas, de 40% a 50%. Mesmo uma perda volêmica de 1000 ml, as alterações mostram uma pequena queda de sinais da PA sistólica. Então, te lembra dessa hipervolemia fisiológica e te lembra do índice de choque. O teu índice de choque aqui, você está com uma frequência cardíaca de 100 e uma pressão sistólica de 100. Então, o seu índice de choque é 1. Índice de choque 1 equivale a perder aproximadamente ou um pouquinho mais de 1000 ml de sangue. Então, o que é que nós temos de fazer? Vamos pedir ajuda. Estamos diante de um distúrbio hemodinâmico, uma descompensação cardíaca.
Ainda bem que temos uma equipe treinada e preparada para enfrentar uma hemorragia pós-parto. Material necessário já previamente pronto e ao alcance da equipe. Vamos ainda relembrar. O que é que eu vou colher o sangue e na hora de colher o sangue eu já faço o teste de Weiner para eu saber a dosagem de fibrinogênio e vou fazer toda aquela conduta sobre a paciente, vias aéreas livres, oxigenação, mas isso aí quem vai fazer são vocês. Vamos lá. O que fazer e como fazer? Paciente em decúbito dorsal, faz um Trendelenburg, melhora a oxigenação. Acesso venoso, 2 acessos venoso, calibre 16 da agulha, tá? Aproximadamente oxigênio 10 litros e máscara. Faz logo 1.500 de ring lactato aquecido. Faz a droga de primeira escolha, a ocitocina, 20 unidades, num soro de 500 ml. Aproximadamente 25 gotas por minuto. Faz o ácido tranexâmico, 1 grama, EV, lento, em 10 minutos. Faz o misoprostol, via retal, 4 comprimidos de 200 microgramas. Coleta de exame, aí tu já faz o teste do fibrinogênio, manutenção da temperatura corporal e avaliar o canal do parto, avaliar a cavidade uterina, tá? E agora você tem que determinar a causa, você fazendo essa avaliação. Lembra-se dos 4T, tônus, trauma, tecido e trombina, né? Tudo indica que você fez sua avaliação e você não encontrou nada, apenas uma atonia uterina, que jura em torno de 70% a 80% dos casos. E o tratamento dessa hemorragia deve ser rápido e baseada na causa específica. Então, ocitocina, ácido tranexâmico e o misoprostol vão fazer com que a resposta seja condizente. E graças a Deus foi. A paciente está se recuperando. E, além dessa medicação, o que mais poderá ser feito? Os exames da paciente que você solicitou acabou de chegar. Olha, ela está com hemoglobina de 6,7, um hematócrito de 22, está com 60 mil plaquetas e um fibrinogênio de 100 mg por decilitro. Olha lá em cima, para você lembrar das metas transfusionais. A hemoglobina de 8, o dela está 6,7, né? A plaqueta a plaqueta dela está 60, tá? E o fibrinogênio está 100. O fibrinogênio é para estar maior do que 200. Pela regra de transfusão, né? Seguindo a proporção 1:1, devemos repor 2 concentrados de hemácia, 2 plasma fresco congelado e 2 concentrados de plaquetas. Então, a gente sabe que com 2 concentrados de hemácia eu vou aumentar em 2 gramas o meu hematócrito, né? Eu vou aumentar aproximadamente 1 grama e meia, né, de fibrinogênio com 2 plasma fresco. As plaquetas eu vou aumentar aproximadamente entre 10 a 20 o número de plaqueta, tá? Então, a prescrição é utilizar a regra 1:1, 2 concentrados de hemácia, 2 plasma fresco e 2 concentrados de plaquetas, tá? É a terapêutica correta para ser feita. Então, para encerrar para vocês, eu espero ter transmitido a importância dessa aula para vocês. Eu coloco 7 postulados. Primeiro,
O diagnóstico precoce da hemorragia pós-parto é vital para o tratamento oportuno. O uso universal da ocitocina 10 unidades IM após o aparecimento do ombro anterior, após o parto. Atentar para sinais precoces de choque, utilizando o índice de choque maior que 8, maior que 0,8, maior que ou igual a 0,8, nós temos uma hemorragia relativamente importante e que necessita uma avaliação dessa equipe treinada para hemorragia pós-parto. Cuidado maior com o sangramento na paciente que já tem anemia, na paciente com pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Essas pacientes, elas não têm a hipervolemia, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Isso precoce, claro. Não tem a hipervolemia. Na hemorragia, tratar a causa específica. O tratamento da hemorragia pós-parto deve ser agressivo, multidisciplinar e sequenciado, e tendo um protocolo. O monitoramento após o quadro hemorrágico deve ser rigoroso e em ambiente adequado. Lembrar que o risco de tromboembolismo no puerpério aumenta após o uso de hemocomponentes e procoagulantes, a baixa atividade de antitrombina e a fibrinólise reduzida. Fazer medidas de prevenção, uso de meias elásticas, deambulação precoce e administração da Vessa, é um anticoagulante de baixo peso, tá? Um anticoagulante de baixo peso, Vessa. Você tem de ser feito isso. Não esquecer disso. A paciente teve a hemorragia pós-parto, depois ela tem uma embolia e vai a óbito, porque você não teve cuidado com o risco do tromboembolismo. Muito bem, muito bem. Bom, só foi isso, eu acho que foi muita coisa. Gostaria que vocês vissem essa aula mais de uma vez. Eu a fiz com muito cuidado e com muito gosto. Tchau, tchau, pessoal.